Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá pessoal, boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E vocês podem perceber que o episódio de hoje é bastante diferente. Primeiro, porque nós estamos num lugar muito especial. Segundo, gente, porque aqui é a minha cidade, é Jundiaí, é aqui que eu moro. E terceiro, porque eu tenho a honra de estar aqui com o Trentini, né? Ele vai contar um pouquinho pra gente sobre esse espaço. Imaginem vocês que Jundiaí tem um lugar que ele é feito pelas crianças. E é uma grande diferença, não é somente para as crianças. Claro que ele é para as crianças, mas também pelas crianças. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o mundo das crianças, esse espaço de Jundiaí que recebe as crianças praticamente de segunda a segunda, né, por aqui. E Trentini, eu queria começar, né, te mandando aí a primeira pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é o mundo das crianças. Como surgiu a ideia de criar esse espaço tão dedicado ao desenvolvimento infantil e quais são os principais objetivos desse projeto? Okay. Luiz Trentini, professor Luiz Trentini. Obrigado. Boas-vindas ao Conversa de Classe. Muito obrigado pelo convite, um grande prazer poder estar falando do mundo das crianças. Como você já bem colocou, quando a gente fala o que é o mundo, eu falo que ele é um mundo de magia, mas é aquela magia que as crianças criam no momento em que estão aqui. Porque todas as nossas atividades são de alguma forma interativas, é a criança quem decide, ela quem tem as tomadas de decisão, né? Os riscos e desafios são todos por conta dela. O mundo surge primeiro porque aqui já havia nesse espaço a ideia de um parque, assim como existe o Parque da Cidade aqui ao lado, eles servem como função primordial de proteção ao manancial de Jundiaí. Nesse meio tempo, em 2017, o prefeito Luiz Fernando Machado assume com um olhar muito importante nas questões da infância, né? E nesse caminho surge, em meados de 2019, um comitê de crianças em Jundiaí, que hoje inclusive está na lei orgânica do município, tem uma participação ativa mesmo na vida política, digamos, da cidade. E esse comitê, como um dos primeiros pedidos, ele solicita um parque grande, de graça, com água, né? Então juntou-se daí a ideia que já havia desse parque, que ele foi construído pela DAI, não é? Que é a nossa empresa de saneamento, e vem então com esse conceito do livre brincar e tudo mais. E para a gente foi e continua sendo um grande aprendizado, né? Porque você, como pôde observar, vê que ele é um parque diferente no seu conceito, na sua estrutura. Uma coisa muito importante quando a gente fala dessas questões, principalmente motoras, cognitivas e tudo mais, que a criança aqui tem a possibilidade de desenvolver, mas é principalmente porque nossas atividades, nossos brinquedos não são estruturados. Aqui a gente não tem gira-gira, não tem balanço, não tem nada disso. Então, todas as nossas atividades exigem, digamos assim, da criança que ela faça a leitura e a forma como ela pretende se utilizar daquele brinquedo. E aí, a partir disso, acabou virando também uma grande sala de aula, céu aberto. Recebemos muitas escolas durante semanas com projetos pedagógicos e tudo mais. Então eu falo que aqui realmente é um mundo de possibilidades para as crianças. E Luiz, que trabalho maravilhoso, né? Vocês que estão assistindo a gente estão vendo que as crianças estão passando por aqui, as pessoas estão aqui em volta, as crianças estão brincando. E eu já tive a experiência de trazer conhecidos meus aqui e as crianças, a gente dá esse depoimento, né? Que aqui é um lugar livre, né? Em que o brincar, ele existe assim em toda a sua potencialidade. Até vale a pena a gente lembrar o pessoal que eu já conversei com a Vasti, que é a nossa atual gestora de educação aqui da cidade, e nesse vídeo a gente fala um pouquinho sobre esse conceito do desemparedamento, né?
do brincar em espaços abertos. E não é só um brincar por brincar, é um brincar com uma intenção. E aproveitando isso, né, eu queria te perguntar, quais são as atividades e os programas específicos aqui do Mundo das Crianças, né? E como que esses programas, eles estimulam o desenvolvimento físico, social e emocional das crianças? E eu queria saber como que essas atividades, elas se diferenciam de outros espaços. Gente, vai ser com o pessoal passando aqui, porque a gente quer ver a vida aqui do mundo. Como eu te falei, não é, nessa questão de ser uma grande sala de aula céu aberto, se nós pensarmos nessa relação mundo das crianças com as escolas, vem bem ao encontro do que você disse na questão do desemparedamento. Então nós desenvolvemos aqui muitos projetos, inclusive pedagógicos, e eles têm algumas possibilidades. Uma delas, normalmente nós recebemos escolas com a sua equipe diretiva, sua coordenação, e eles falam, é possível desenvolvermos tal projeto com os nossos alunos aqui, né? Então é uma tomada de decisão deles, que obviamente que nós amparamos, apoiamos e damos todas as possibilidades. E algumas outras que nós temos. Então, com os nossos próprios grupos de monitores, né, nós atuamos com monitores, com estagiários aqui, nós temos teatro, agora mesmo a gente está com atividades no período de férias de resgate aos jogos tradicionais, com bolinha de gude, com pega-pega, com queimada, com uma série de atividades. Então, eu acho que essas possibilidades todas, elas trazem de uma maneira lúdica, aquilo eu sempre batalhei muito por isso, que é o brincar como uma ferramenta de aprendizagem. O brincar que há muito tempo não era permitido na escola, aqui é lugar de coisa séria. Hoje eu digo claramente, eu falo muito tranquilamente, e é uma pergunta, alguém já viu coisa mais séria do que uma criança brincando? Então esse antagonismo do brincar com a seriedade, eu acho que é o que compõe o processo de aprendizagem aqui no Mundo das Crianças, para com todos que por aqui passam, porque se nós observarmos, os pais acompanham e aqui os pais brincam junto, né? Até te desafio, quebrando um pouco, dá uma olhada, você está vendo alguém aqui com um celular na mão, né? Então isso eu acho que já traduz muito dessa inspiração do mundo como um grande espaço de aprendizagem por meio do brincar. Luiz, que lindo isso. Até arrepio. E, gente, eu tô chamando o Luiz de professor porque esse entendimento profundo que ele está trazendo não é só uma visão de gestor. A alma é de professor. A gente se reconhece aqui quando a gente vê um colega de profissão. E o que eu queria te perguntar, né? Pensando aí na sua experiência como professor, como coordenador, quais os principais desafios na gestão de um espaço que é tão inovador como o Mundo das Crianças, né? E como você tem superado esses desafios para garantir aqui que a experiência continue sendo oferecida para as crianças? Eu digo que acho que é um processo muito importante na minha própria formação, no meu caminho profissional. Eu atuei muito em escolas, também dei aulas em faculdades, né? E sempre muito voltado para essa questão do lazer e da recreação. E esse conceito a gente já levava para dentro da escola. As aulas, né, minha formação é em educação física, então mesmo naquele período mais esportivista, a gente já usava muito lúdico, porque o lúdico permite a todos que participem. O esporte ele é relativamente excludente. Os habilidosos sempre se destacam, alguns não querem. Mas o brincar não. O brincar possibilita tudo isso. E por que eu estou falando isso para depois chegarmos aqui? Porque eu acho que esse meu histórico, essa minha relação com o brincar, veio num processo de construção que eu vejo hoje que isso aqui foi assim, né, um presente, né, a gente já está na estrada há bastante tempo, né, mas poder desenvolver nesse espaço tudo isso que a gente foi aprendendo ao longo da carreira profissional, né? Que são mesmo, eu uso muito o termo brincar porque eu acho que ele é o ar da humanidade, né? Se as pessoas brincassem mais, eu acho que nós seríamos muito mais felizes. Eu me sinto um tanto assim. E acho que quando a gente pensa nisso, na construção do conceito do Mundo das Crianças, eu acho que é uma grande amarração. Agora, os desafios foram enormes. Porque de repente nós tínhamos um parque sem nenhum tipo de parâmetro, né, por conta dos elementos que aqui tínhamos e daquilo que a gente vai implantando a cada tempo. Pesquisamos aquilo que pudemos e no fim nós descobrimos, né, junto da equipe, que nós teríamos que dar
essa cara. Então, junto com a equipe da educação, da cultura, por meio do Marcelo Peroni, você citou a Vasti, mas são pessoas importantes aqui no processo, do próprio prefeito Luiz Fernando, então foi se dando toda essa construção. Ajusta aqui, olha, precisamos para com as escolas fazer um pouco mais dessa forma. E aí, à medida que nós fomos aprendendo o parque, eu digo que é aprender o parque, não é com ele, né? Então nós pudemos inclusive implantar novas atividades, novos brinquedos. Nós aqui criamos muitos deles aqui mesmo por meio de pesquisas e adequando ao público que nós temos. E eu digo que aqui é uma energia muito boa, porque a gente tem crianças de maneira geral felizes. Crianças, digamos, de todas as idades, né? Com porque a gente também vê muito adulto feliz aqui, viu, gente? Brincando junto com as crianças, que tá aí outro resgate, né? Das relações familiares se estabelecerem também aqui no parque, né? Sem dúvida. E Luiz, pra gente ir encerrando, né? Você também é autor, né, gente? Ele não soltou todas as habilidades aqui dele, ele também é autor. E você tem um livro chamado 84 Jogos Infinitos, né? E você fala exatamente da importância dos jogos e das brincadeiras na educação. Como que esse estudo, essas práticas, né, que você estudou no livro, como que elas também tornam o mundo das crianças mais inclusivo e mais divertido? Bem, eu vou só contextualizar por meio do próprio livro, né, quando a gente parte para isso, e todo mundo fala, por que 84 infinitos? Porque quando você pega qualquer tipo de jogo, e aí pode ser de uma amarelinha, uma queimada ou alguma coisa, e você coloca uma nova regra, você propõe uma nova situação, ele se torna um novo jogo. Vou dar um exemplo bem claro, o jogo de queimada, que é muito comum, né? Eu falo que em alguns momentos ele fica chato, porque é bola para lá. Se você colocar duas bolas, é uma nova dinâmica, é um novo jogo. E se você inverter, fizemos isso essa semana, foi muito legal aqui com as crianças, que todos fiquem fora, e quem é queimado tem que entrar nesse jogo. Então, as possibilidades de um jogo se transformar, elas são múltiplas, são infinitas. E a partir desse olhar, eu acho que a gente conseguiu construir, né, uma relação muito forte com esse livro, porque é o que a gente pensa aqui. O que para muitos aqui pode ser simplesmente um tronco no chão, né, para outros pode ser uma ponte, né, que é dificílima de se passar. Vamos trabalhar com todas as questões simbólicas e por aí afora. Então, eu acho que, de novo, essa coisa dos jogos serem infinitos faz com que as coisas aqui no mundo também o sejam. Aqui a gente não tem fim. Se alguém falar, pô, quando vai terminar o mundo? Nunca. E as atividades? Nunca. Porque cada pessoa que vem aqui brinca à sua maneira, diferente daquele outro. Então, eu acho que é uma construção de todos, porque aqui também a gente observa muito o público, as crianças, alguns nos dão sugestões. Poxa, e se tivesse isso? Opa, essa pode ser uma possibilidade, desde que esteja dentro desse conceito que nós dissemos, que é do livre brincar, da criança poder aproveitar, dela poder correr, dela cair. Estão ouvindo um chorinho no fundo? Acontece também. Ou e se caiu e ralou? Lava, né? Temos uma equipe de bombeiros civis, cuidam, está liberado, volte a brincar. Que maravilhoso. Professor Luiz Trentini, muito obrigada pela entrevista maravilhosa, né? E, gente, o Mundo das Crianças é um espaço aberto, né? Na verdade, a gente sabe que vem gente do Brasil inteiro aqui conhecer o espaço, então se você está assistindo aí e tem curiosidade, quem sabe você não marca suas férias, vem aqui em Jundiaí para conhecer o espaço. E só por curiosidade, existe um movimento mundial, né, que trata aí do protagonismo infantil na ocupação mesmo dos espaços. E Jundiaí hoje é a sede nacional, né, desse movimento. Quer contar um pouquinho para o pessoal disso? Sim, acabou passando aqui na empolgação, mas muito bem lembrado. Né, existe uma rede mundial Cidade das Crianças, concebida pelo Francesco Tonucci, que inclusive estará aqui, né, já esteve aqui em Jundiaí e deve estar agora em agosto, e Jundiaí hoje torna-se a sede nacional desse movimento Cidade das Crianças. Estamos construindo a sede, inclusive aqui no Mundo das Crianças, né? E por que isso? Porque esse comitê, ele tem uma participação absurdamente importante na cidade, né? Ele participa, ele ao final do ano entrega demandas ao prefeito e ele tem o compromisso de cumprir pelo menos uma. E a gente já começa a perceber isso na cidade. Por exemplo, quando vocês verificarem uma faixa de trânsito pintada de verde, é porque tem uma escola perto. Isso foi proposto pelo comitê,
né? Pensando o quê? Que as pessoas diminuam a velocidade do trânsito, que tenham mais cuidado, que ali é um espaço de crianças. E assim nós temos outras tantas ações, né, que ocorrem pela cidade que a tornam. E eu diria que o Mundo das Crianças é a grande cereja, né, no caso de Jundiaí, para esse, digamos, para essa função tão importante de ser a sede desse movimento, que é mundial, em mais de 200 cidades no mundo, que implica, como eu disse, numa série de alterações, principalmente de nós adultos, né, o nosso olhar em relação à criança. Até porque toda vez que alguém vai dar uma bronca, eu falo, lembra quando você tinha a idade dele? Né? Então a gente se pauta um pouco nisso, nas aventuras de alguns aqui, sabendo que a gente provavelmente não fizesse nada tão diferente naquele momento, né? Então eu acho que todas essas relações que trazem também para Jundiaí um olhar tão importante, como hoje a terceira melhor cidade do país para se viver, e muito atrelado a essas questões, penso eu, desse olhar para a criança. Até porque a gente fala que a criança é o futuro da cidade, não é não. A criança é o presente da cidade. É ela quem já tem tomadas de decisão. Se nós não olharmos para ela, a gente vai demorar um pouquinho a projetar esse futuro. Então, o futuro das crianças é hoje. Aqui no mundo, o futuro é hoje. É hoje. E uma criança bem vista, com certeza vai ser um adulto que consegue aí ser um cidadão muito melhor, né, e muito mais consciente. Com certeza. Gente, olha que entrevista maravilhosa, num lugar maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!